Bom, a seleção brasileira fez sua obrigação e ganhou da Coreia do Sul, né? Até muito bem, né, gente? Fez 5x1 na Coreia do Sul. Assim, como eu disse, o Brasil vamos lá, né? O Brasil é um dos favoritos para conquistar a Copa do Mundo, né? Sem dúvida alguma, é um dos favoritos. Não é o único, evidentemente. Tem muitas equipes interessantes ali que podem ficar com caneco, né? Inclusive aqui na América do Sul temos uma seleção que também pode ficar com a Copa do Mundo, né? Mas o Brasil certamente é uma das equipes que tem favoritismo para ficar com o título da Copa do Mundo, que vai se realizar no país fictício, fantoche, que é o Catar, país que escraviza a gente, que é o Catar, né? Que a dona FIFA nada fez, porque a dona FIFA é tão hipócrita, né, como enfim, a dona Comebol, a dona CBF e assim por diante. Né? E também, assim como alguns dirigentes e alguns técnicos de futebol que temos aqui no Brasil. Né? A gente pode colocar o Tite no meio deles? Olha, sinceramente, né? Eu não vou dizer que o Tite é ou não é hipócrita. Eu não preciso falar isso. Sabe por que eu não preciso falar? Eu não preciso falar isso porque as ações dele estão falando isso. As ações dele estão sempre falando isso pelo Tite. Né? Vamos lembrar aqui um episódio, por exemplo, do Douglas Costa, né? Numa ótima fase na carreira, que ele cuspira no rosto de um jogador lá na Itália. Né? Ele, à época, não fora convocado. Não foi convocado para a seleção brasileira porque o Tite falou, então, falou que o jogador não merecia, porque não sei o quê, porque tinha que ter um bom comportamento da seleção brasileira, alguma coisa chamando para a moralidade. Né? Ele bancou a moralidade da seleção, segundo ele. O jogador tem que ter um ótimo comportamento moral para ele fazer parte da seleção brasileira. E nesse sentido, ele já tem aí um caráter de professoral. É o professor de quinta série, de quarta série, na verdade, né? Quarta série, porque hoje em dia a gente fala quarto ano, né? Então, na verdade, então, quinta série seria sexto ano. Então, professor de quarta série, na verdade, que equivaleria ao quinto ano, né? Às vezes dá a impressão até que é professor de segunda série, na verdade, né? O Tite, cheio de moralismo, cheio de moralismo. Agora está na hora de todo mundo fazer pipi. Tudo em fila por ordem de tamanho, tá? Vocês têm 15 minutos e 2 segundos para fazer o pipi de vocês e voltarem para a sala. Esse é o Tite, né? Que cuida dessas coisinhas menores. O Tite certamente é um treinador que fez bem para a seleção brasileira quando ele chegou. A seleção, contudo, estava caindo muito de rendimento. O Tite tinha perdido completamente ali a sua condição de continuar a ser técnico da seleção brasileira. A seleção caminhava ladeira abaixo. Alguns jogadores, então, surgiram, e esses jogadores eles conseguiram ali gerar um ajuste para a seleção. A partir daí, a seleção nunca mais passou a cair ladeira abaixo. Mas dessa queda da seleção brasileira, o Tite nunca conseguiu recuperar uma situação favorável para o Brasil. Havia uma situação favorável na seleção brasileira, que era o desempenho do Neymar. Né? O Neymar era um jogador, inclusive, que jogava muito bem. Né? Ele era uma cereja de bolo de uma seleção que funcionava, mas o Neymar jogava muito bem. Né? A seleção começou, pouco a pouco, a ficar dependente do Neymar. E isso coincidiu com o momento em que a seleção começou a cair ladeira abaixo. A chegada de alguns jogadores para a seleção conseguiram, né, ajustar dentro de campo essa seleção brasileira. Só que o Neymar nunca mais voltou a ser um jogador importante para a seleção brasileira. Hoje fez 2 gols de pênalti, né? Mas embora rolando, pegando, driblando e guardando, ele não faz mais. O que o Richarlison fez dali no primeiro gol, o Neymar não tem feito na seleção brasileira mais. Né? Olha, você gosta ou não gosta do Neymar, o fato é que o Neymar é um jogador muito importante para o futebol brasileiro e seria muito interessante vê-lo jogar bem na seleção. Ele não está jogando bem na seleção. Claro que aí também a gente pode colocar isso um pouco na conta do jogador. Né? Afinal de contas, no próprio PSG, o jogador também não vem jogando bem. Né? Agora, vamos pensar, por exemplo, que um jogador como o Di Maria, que não tem um alto rendimento há muito tempo mais nos clubes, na seleção argentina, está jogando uma barbaridade. Cavani, Suárez, quando tiveram ali situações ali questionáveis ali dentro dos clubes, na seleção uruguaia também sempre jogaram muita bola. Né? Então, o Neymar é uma situação aparentemente complicada. Enfim, é difícil pensarmos no Neymar como um destaque da Copa do Mundo, porque o Neymar não consegue mais ser destaque na Europa, não consegue ser destaque mais na França, inclusive, não consegue ser destaque, vamos lá, né, gente, no próprio PSG, porque o maior destaque da equipe não é ele, é o Mbappé, né? Então, o Tite, por exemplo, perdeu essa parada aí, aparentemente. Vamos ver na Copa do Mundo se de repente o Neymar volta, mas até agora a gente ele não dá sinais de que isso vai acontecer. Então, o que fez o professor de quinta série? Né? Ele convocou inúmeros jogadores aí depois da Copa do Mundo anterior, né, para formatar esse grupo aí que iria, né, que vai, na verdade, disputar a Copa do Mundo no país fictício, que é o Catar. E ele foi convocando uma série de jogadores, e a ideia da seleção, na cabeça do professor de quinta série, é testar o jogador.
gerar teste de jogador para ele, professor e todo mundo perceber se esse jogador tem condição de vestir a amarelinha e entregar resultados positivos, né? Então, esta é a ideia básica. É claro que dá até para pontuar que nem sempre dá para fazer esse tipo de coisa quando a seleção está disputando as eliminatórias, ok? Porque nas eliminatórias é uma competição, já é Copa do Mundo, inclusive, né? Mas vamos combinar, mesmo nas eliminatórias, num certo momento em que a equipe já se classificou, daria sim para você começar a fazer alguns outros testes mais curiosos, não pensar somente em classificação, porque o time, afinal de contas, já teria se classificado, não precisaria mais se preocupar tanto com isso. Então seria um momento primoroso para você fazer os testes, né? E nesses momentos, os testes do Tite foram os piores possíveis, né? Ele sempre chamou, raramente chamou muitos outros jogadores. Sempre manteve a seleção base, raramente ali fez algumas modificações, não chamou nenhuma grande novidade, né? Na verdade, né? E aí o que acontece? Agora, na última convocação que ele fez, ele não levou, por exemplo, o Hulk, que está num ótimo momento, pelo menos para testar. De repente, se um desses jogadores titulares aí, e nem todos estão jogando bem, de repente se lesiona, o Hulk seria um jogador interessante, mas ele não testou esse jogador. Né? E na cabeça dele, na coerência do professor de quinta série, e ele quer mostrar essa coerência para os outros, né? O jogador que foi convocado por ele e que recebeu o devido teste é o jogador que está na frente dos outros. Né? Então, em tese, o Hulk não vai mais para a Copa do Mundo, porque ele não chamaria o Hulk para a última convocação, sem fazer nenhum tipo de teste com o Hulk. Né? Ele não chamou, por exemplo, o Rafael Veiga, que para ele, na verdade, nasceu na Argentina. Alguém precisa falar para o professor de quinta série que o Veiga nasceu na Argentina, porque ele também não sabe disso. Alguém vai falar assim, mas vai colocar no lugar de quem? Então, olha, dá para a gente questionar isso daí. Né? Agora, independente disso, os jogadores que lá estão no meio de campo do Brasil não precisam necessariamente ser convocados para jogar contra a Coreia do Sul. Porque o Tite já tem na cabeça como é cada um desses jogadores, já sabe o que eles podem entregar para a seleção. Esses caras não precisam de teste e não é necessário você ir com força máxima, o Brasil com força máxima, para enfrentar a equipe da Coreia do Sul, que apesar de ter se classificado para a Copa do Mundo, é uma seleção fraca. Né, muito fraca. E o Brasil hoje, inclusive, fez a sua obrigação. Se ela realmente é favorita, a seleção brasileira, para ganhar a Copa do Mundo, hoje fez sua obrigação em ganhar da Coreia do Sul e de goleada. Então, por que o Tite tem que ir com força máxima para esses jogos? Será que tem alguma coisa aí de acordo, por exemplo, com o patrocinador? Eu não estou falando que tem. Será que tem? Não é possível. Será que o patrocinador não cobra, na verdade, nesse momento que as grandes estrelas estejam presentes? Né? Agora, se isso é verdade, a seleção brasileira tem que se submeter a isso? A seleção brasileira realmente tem que geralmente aceitar esse tipo de coisa? A seleção brasileira é tão forte, a sua marca é tão forte que ela pode perfeitamente peitar esses patrocinadores e falar, não vou aceitar. Agora, já que, uma vez que ela aceita, em tese, o técnico da seleção tem toda a autonomia, por exemplo, para dizer não para esse tipo de coisa. Por que o Tite não diz não? Por que será que o Tite não diz não? Qual é a razão pela qual o Tite aceitaria esse tipo de coisa? Que patrocinadores, por exemplo, obrigam os jogadores, a força máxima no Brasil, a estar dentro de campo num amistoso ridículo, repito, contra a tal da Coreia do Sul. Então, dito isso, né, vem a pergunta, ele não testou uma série de jogadores, aí em cima da hora ele não chamou o Veiga, mas chamou o Danilo, do Palmeiras. Ele retira o Danilo de jogos importantes do Verdão, inclusive no próximo jogo, que vai ser uma espécie de uma decisão para ver quem vai ficar, vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Quem vai ficar na liderança mesmo aí do Brasileirão nesse momento, que é o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Então, o que acontece? Ele não chamou o Danilo, tirou o Danilo desse jogo, tirou o Danilo de outros jogos também. E aí o que acontece? E espera-se que, em virtude do Tite nunca ter chamado o Danilo, ele nunca submetera o Danilo a testes. O que significa isso? Significa que, nesses dois jogos, né, para que o Danilo apresente uma amostra relevante, minimamente relevante, que ainda assim não seria uma amostra importante, tão importante, mas para que ele demonstrasse uma amostra minimamente relevante, ele teria que jogar os dois jogos de titular. Por quê? Porque não é, por exemplo, como o Rafinha, que jogou várias partidas pela seleção. Não é, por exemplo, um Vinícius Júnior, que jogou inúmeros jogos pela seleção. Estamos falando de um atleta que não jogou nenhuma partida pela seleção. Então, na verdade, para você realmente testá-lo, já que você não tem o teste na quantidade e no tempo, você tem dois jogos aí, inclusive dois jogos aí que são amistosos, né? Que não valem nada para o Brasil, a não ser dinheiro para os cofres da CBF. E, vamos lá, né? Para outros, não sei, quem sabe, também, para as contas de outros também, né? De repente isso também acontece, né? Mas, enfim, então, em tal caso, o Danilo teria que ser titular da seleção brasileira nos dois jogos, para ser devidamente testado. O que faz, contudo, o professor de quinta série no jogo da Coreia do Sul? Ele simplesmente sequer leva o Danilo para o banco de reservas. É uma ofensa brutal, na minha opinião, ao jogador, é uma ofensa brutal ao Palmeiras. E mesmo que ele coloque o Danilo desde o começo do próximo jogo, ainda assim está errado. É muito provável até que, se as críticas forem fortes, e elas não estão sendo
porque, na verdade, é o jogador do Palmeiras, e muita gente, realmente, ou não curte o Palmeiras, ou não gosta, ou, enfim, se fosse um outro clube, de repente, seria diferente. Se fosse um jogador europeu, inclusive, então, de repente, seria diferente, inclusive um jogador europeu de um grande clube europeu. Mas no Palmeiras a questão é complicada, né? Parece que o Tite ali, o pessoal fala, né? O Tite não gosta do Palmeiras porque ele é corintiano. Aí quem fala isso, você vai tirar razão? Pode não ter nada a ver isso daí. Mas agora você tem que entender que é legítimo o cara acreditar num negócio desse e falar um negócio desse. Que é absurdo o tratamento que o Tite dá para o Palmeiras. É absurdo. É desrespeitoso, é vergonhoso, né? E aí, na minha opinião, ele ofende a comunidade do Verde e também ofende o próprio jogador e a torcida, a comunidade total, geral do Palmeiras, clube, dirigentes, comissão técnica e torcedores, comunidade Alviverde. E também o jogador, né? Quando ele não leva o jogador sequer para o banco de reservas. Como é que ele vai testar o jogador? Nos treinos? Evidentemente que não. Agora, outra coisa, no outro jogo, por exemplo, se ele não coloca para jogar, mesmo que ele leve para o banco Danilo, né? Como é, por exemplo, que ele vai explicar para os outros jogadores que a convocação do Danilo para a próxima lista, para a lista final, a lista da Copa do Mundo. E mesmo que o Danilo jogue um jogo só, né? Ou meio jogo apenas. Como é que ele vai convencer? Ele vai mostrar para os jogadores ali que ele testou devidamente o jogador e por isso o jogador realmente merece ir para a Copa do Mundo. Porque pelo professor de quinta série, para a sua moral, eu falei, por exemplo, da questão da cuspideira do Douglas Costa, ele falou tal, aquela coisa toda, depois o Neymar fez a mesma coisa, não com cuspideira, mas com outra situação, e ele chamou o Neymar, depois teve outros episódios, e ele nunca deixou de chamar os jogadores. Então, as ações do Tite, as contradições presentes nas suas ações, explicam muito o que ele é. Eu não preciso falar o que ele é, entende? Então, na verdade, é o seguinte, se ele, por exemplo, chama o Danilo num teste tão pequeno como um meio tempo de um jogo, ou se quer levar para um jogo, como é que ele vai ficar com os outros jogadores? Então, na moral ridícula, na verdade, né, do professor de quinta série, ele não deve chamar um jogador porque ele estaria desprestigiando outros jogadores que ele testou muito mais na seleção brasileira. Então, isso é uma palhaçada, gente. A gente está falando de uma comédia. Ele chamou o Danilo para quê? É comédia. E nesse caso, é absurdo. Por quê? Porque ele prejudica o Palmeiras. Prejudica o Palmeiras, baixa bastante ali a expectativa do jogador. O jogador pode voltar à seleção, inclusive, pior por causa disso. Vamos combinar que o Gabriel Menino, depois que foi para a seleção, nunca mais foi o mesmo. Né? Nunca mais. No Flamengo, o Everton Ribeiro também nunca mais foi o mesmo. Até melhorou recentemente, de repente até porque não foi mais para a seleção brasileira. Mas assim que o Everton Ribeiro foi para a seleção brasileira, nunca mais ele foi o mesmo. Viveu uma fase muito ruim recentemente. Essa seleção brasileira, ela pode fazer perfeitamente mal. Ela pode ser contraproducente para o jogador que está jogando aqui no mercado nacional. Entende? Então, na minha opinião, é desrespeitoso, é uma vergonha, é uma violência contra o Palmeiras o que fez o seu Tite. O seu Denô foi incoerente, né? Ele não foi nada razoável. E o que ele praticou foi uma vergonha completa em relação ao jogador, em relação também ao Palmeiras. Uma vergonha, gente, não tem outra palavra, né? E acho que a torcida do Palmeiras, a comunidade alviverde tem que repudiar o que fez o seu Tite, porque isso não se faz. E é muito triste, na verdade, que num contexto desse, numa situação dessa, a gente não percebe, não se depara com jornalistas, grandes jornalistas, fazendo críticas ao seu Ademir. É uma pena, é triste, é lamentável, realmente é muito lamentável, e sobretudo